em 2001, eu digo que o Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Porque o que aconteceu? Os meus melhores clientes vinham de fora do Brasil. Eu tinha uma cliente paraguaia que vinha e gastava muito, e ela trazia dólar, ela trazia dinheiro. Então, ela já me encomendava um monte de coisa. Olha, eu tô indo para São Paulo, eu quero isso, quero aquilo. E fazia a compra para a paraguaia. Ganhava muito dinheiro com ela, né? Tinha um cliente que vinha do Equador, que também trazia dólar. Eu me lembro que aquele cliente... Primeira vez que ele entrou na loja, eu falei, gente, quem é esse cara cafona com essa pochete horrível? Já no ano 2000, pochete não era fashion. Já tinha era saído ruim. de moda. E eu, gente, o que é aquilo? Aí a minha vendedora falou assim, cala a boca, que aquilo tem dinheiro, ele traz dinheiro dentro da pochete. Ai, gente, pochete maravilhosa, desse eu achei sensacional. E realmente, ele trazia assim, ele tinha um cinto enorme, que era dólar pra tudo quanto é lado. Que loucura. E ele comprava muito, né? Só que o que aconteceu? A paraguaia me liga, lá pro dia 6 de setembro de 2001, e fala, eu estou indo aí no dia 12, então eu preciso que você compre tudo. E me mandou uma lista. Eu comprei tudo que a mulher queria. Só que... No 11 de setembro, fecha tudo. Ela falou, nossa, olha só, o que é a vida? Ela falou que ia no dia 12, no dia 11 do nada... Do nada, os Chegam os aviões desinfelizes... nas Torres Osama Bin Gêmeas. Laden. Tem uma parábola bíblica que explica bem essa situação aí, que é a parábola do filho pródigo. Ele pede a herança antecipada pro pai, fala, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero curtir a vida. Ele pega essa parte, vai para uma terra distante e vai gastar com prazer, com mulher, com bebida, com amigo, sem saber que uma grande fome estava vindo sobre a terra. Então o problema não foi dele ele gastar, é que não tinha como ele se levantar, porque a fome já estava instalada. Então é isso aí, você tem que ter cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você... a Bíblia também diz assim, ó, não diga que você vai para aquela cidade ou outra no outro dia fazer negócio, porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Então, eu sou um cara de muito da fé, assim, porque eu já experimentei que se você for só na métrica, tudo pode desandar. Como você, não, tá tudo certo, ela vai me pagar, Tava é certo, de confiança A e mulher tal. trazia dinheiro, gente. Como Exatamente. assim? Não era cheque pré-datado, né? Que era o comum da época. Não era nota promissória. Ela me pagava à vista. E eu precisava daquele dinheiro Ela era alto uma ótima à vista. cliente, então. Era melhor que eu tinha. Essa e o equatoriano da pochete, gente, eles arrebentavam. E aí, o que acontece? Eu precisava do dinheiro dela, porque como eu comprava quase à vista e vendia muito a prazo, eu precisava daquele dinheiro para Equilibrar. Tapar os buracos. Então, aquilo já estava vendido, já estava certo. E aí, o que estava certo, né? Eu me lembro até que foi a ex-dona da loja que ligou para mim um dia, porque eu comprava coisas dela, ela abriu também uma confecção, e eu comprava umas coisas dela. E naquela época o celular era muito ruim, né? O sinal era horroroso. E aí eu me lembro que ela me ligou e falava assim, Patrícia, não sei o quê, caiu um avião, lá, não sei o quê, no Enter. E eu dizia, gente, caiu um avião no Play Center? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Porque ela queria dizer que ela não ia poder me entregar a mercadoria que eu já tinha vendido. Uma parte dela eu já tinha vendido. E aí eu dizia, gente, e daí que caiu um helicóptero no Play Center? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fui ver, tinha acontecido a questão lá das Torres Gêmeas, né? Eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo. Fui em Nova York, o que eu tenho que ver com o que está tô Quem é o Bin Laden? Eu não tô nem aí. Mas isso afetou muito o meu negócio, porque os meus clientes pararam de vir tanto de fora quanto de outros estados brasileiros, porque todo mundo ficou assim, o que vai acontecer? E daí, né? Eu tava na 7ª série. Eu lembro bem desse dia, assim. E você sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada, que o meu marido, ele é fotógrafo. Na época, ele dava aula de fotografia na Escola Pan-Americana de Arte. E ele estava dando aula quando aconteceu isso, e uma aluna dele começou a gritar no celular e ele falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela tinha sido avisada por alguém que tinha acontecido, que tinha caído a primeira torre, e ela ligou para um parente dela que trabalhava na outra torre falando, sai daí que caiu um avião. E ela salvou a vida do parente, que loucura, gritando na sala. Então, quando ele conta isso, eu digo, pois é, a tua aluna salvou a vida do outro e eu morri, né? Naquele dia, eu financeiramente morri. A gente visitou o museu do 11 de setembro lá em Nova York, e assim que você entra, tem uma gravação falando assim, eu estava lavando louça, eu estava no trabalho. Porque meio que todo mundo que viveu lembra eu também me lembro. Onde estava. Eu estava vendo Dragon Ball Z na Rede Globo, e de repente o desenho foi interrompido. E começou. Mas esse ponto que você falou do 11 de setembro,
Tem até um paralelo com a sua história. Porque o negócio de você estava indo bem e, de repente, um acontecimento em outra parte do globo afetou pra Isso aí. caramba o negócio de vocês. No teu caso, foi a guerra de Israel. E o no seu aumento do caso, dólar. e levou ao aumento do dólar. E no seu caso, foi a questão do 11 de setembro. Que também Foi. provocou, na época, um aumento do dólar. Porque nessa hora, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, os E aí eu investidores... devia super mais. Exatamente, eles tiram dinheiro de mercados emergentes, como o Brasil, com medo. Se todo mundo tá pegando real, trocando por dólar e levando embora, o preço do dólar dispara aqui. Eu não tinha a menor ideia a respeito dessas coisas, né? Eu não tinha ideia nenhuma de que isso ia me afetar. Só que isso me afetou. E aí, o que acontece? Eu não conseguia fechar a loja, porque eu tinha dívidas. Aí, eu já tinha passado da época de carência, já estava devendo muito dinheiro. Eu descobri que a loja, apesar de ser minha, não era minha. Porque eu não podia fechar e ir embora. Eu dizia, não, olha, eu vou fechar. Eu dizia, não, você não pode fechar, você só pode fechar depois que você pagar isso, aquilo e aquele outro. E aí eu descobri uma outra coisa que foi o meu fundo de poço geral, que para que eu alugasse aquela loja, a minha mãe foi fiadora. E nós tínhamos, olha isso, meu avô deixou para nós uma vila de casas onde morava toda a minha família. Era apenas uma escritura. E esse imóvel, essa escritura, era o fiador da minha loja. Você quase que despejou sua família. Todo mundo, simplesmente todo mundo ia estar na rua. E aí eu sentei com a administradora do shopping e ela falou assim, como se estivesse falando qualquer coisa. Ela falou, olha, eu vou executar aqui esse imóvel, então, que não sei o que. Executar? O que é executar? Que imóvel? Como assim? E aí que eu entendi que ela ia simplesmente tomar a vila inteira. Que meu avô, quando veio para o Brasil, ele tinha comprado o quarteirão todo, ele tinha loteado, ele tinha feito... E aí é legal dizer que a culpa não era dela, né? A culpa era sua. Óbvio, porque mãe, quando fala assim, né? Parece, nossa, eles vão lá executar a minha família inteira. Fui eu que dei, a culpa era toda minha. E a minha mãe fez aquilo porque... Ela não tinha noção Ela também. não tinha a menor noção. E outra que eu nunca devia um centavo para ninguém. Isso que eu ia falar. Eu não sei se no teu caso, o Brunet falou, ele teve todo um histórico familiar que era normal ter um pouco de dívida. Não 2,5 milhões de dólares. Aí você realmente Aí eu extrapolou. fiz história na tudo. família. Exato. No seu caso, você era toda certinha, toda regrada. A Era. sua família tinha um certo patrimônio, pelo menos essa vila. Na verdade, assim, o que aconteceu? Por isso que eu digo, que eu falo sempre do jargão, eu sou a exceção, né? Porque eu não tive muitos exemplos bons dentro da minha casa, né? Eu tive meu avô, que sempre foi uma pessoa que cuidou muito do dinheiro e etc., que veio para o Brasil sem absolutamente nada e construiu a vida dele aqui, viveu bem, etc. Mas, por exemplo, meu pai, ele ganhava muito bem, mas a gente nunca via o dinheiro dele, porque o meu pai, o dia que ele chegava mais tarde em casa, era o dia que ele recebia o pagamento. Ele só voltava para casa quando ele tinha gasto tudo. Nossa. Só voltava para casa quando tinha gasto tudo. O que teu pai gastava? Bebida, jogo de cavalo, carteado. Pelo menos eram gastos legais. Maravilhosos. Pelo Enquanto ele não perdia tudo, ele não voltava para casa. Essa era a dinâmica dele com o dinheiro. Tá, gente, vamos sair do fundo do poço, que eu tô nervosa aqui, porque eu sou a única pessoa desta mesa que não tive nenhuma experiência com dívida. A família da Malu Eu sempre sou foi bem uma pessoa, certinha. meu pai sempre foi uma Levante a pessoa mão pro céu. muito regrada. Eu sempre fui uma poupadora, né, gente? Malu é eu mão de era- vaca raiz. Hoje em dia não tanto, né? Porque a gente tá Mas agora numa não prosperidade precisa, boa. Não, hoje em dia Até você hoje, até é. mais em termos proporcionais. É verdade. Você gasta mais do que você gastava lá atrás? Muito mais? Muito Sim, mais. só que Mas hoje você muito também tem um menos do patrimônio que muito poderia. maior. É. Exatamente. Só que a família da Malu, realmente, eles sempre foram muito regrados em relação às finanças. E a minha família, quando a Malu conheceu, falou, nossa, a família do Bruno tem dinheiro. Porque minha avó morava no Leme, no Rio Que de eles Janeiro. viviam na além pontinha das de possibilidades. Copacabana. Só que não, né? Tinha um comércio na época que era um restaurante, então tinha mais propriedades, tinha alguns imóveis, só que gastava também bastante. Pra minha avó era totalmente comum. Como era tipo... Na verdade, era normal, era comum, mas não deveria ser normal, né? Ela também fazia dívida. Se não tinha nenhum consignado caindo, então tinha espaço pra ter algum, entendeu? É. Minha mãe também tinha um histórico de dívida muito grande. Eu lembro que os meus pais, nos idos de 90 e pouco, quando ninguém tinha celular, eles tinham. Custava uma nota, não sei né? pra Nossa. quê, era eles e o Abílio Diniz Falar com o com celular quem, naquela gente? época. Tava Não falando tinha nem com pra quem quem? ligar. Exatamente. Então, eu também, em casa, eu tive um exemplo de descontrole financeiro. E aí, eu quis sair o contrário daquilo. Aí, eu comecei a ser muito mais regrado com finanças. Mas quanto que foi o fundo do poço em tamanho de dívida, no final das Então, contas? em tamanho de dívidas, passou um pouquinho de 150 mil dólares, porque eu entrava... Quando eu consegui, né? Quando eu entendi que eu ia perder o imóvel onde
toda a minha família morava, eu quase dei um tiro na cabeça. Literalmente Você mesmo. chegou a pensar em coisas assim? Eu cheguei a programar, esse que é o medo, Nossa. né? Eu era muito racional, assim, não tinha assim, eu vou me dar um tiro. Não, gente, como é que eu vou fazer? Eu tinha um último cartão, era o cartão número 5, ainda não estava estourado, o limite que eu tinha, eu comprava um 38, ponto. Eu dizia, se eu comprar um 38, de repente o cara me dá meia dúzia de bala, eu preciso só de uma. Então era tudo muito calculado. Chegou nesse nível de desespero. Chegou nesse nível, eu sabia onde eu sabia onde eu ia comprar, eu sabia para quem vendia sem você ter documento, né? Então tava tudo muito calculado. E aí que eu caí na real, porque eu falei, gente, olha o que eu estou Meu planejando, Deus. né? Falei, como assim? Olha o que eu tô planejando. Porque eu dizia, a minha família vai perder, né? Vai todo mundo pro meio da rua, mas eu não vou ver. Como é que eu vou ver? Eu acho que essa era a pior parte, porque não era só você. Essa era a pior né? parte. E o valor daquele chocada. imóvel era infinitamente superior ao que eu devia. Mas não interessa. Eu não tinha como dizer, não, eu vou pagar a dívida ou eu vou recuperar esse imóvel. Complicado. Era absurdo. Então, esse foi a pior coisa. E aí você percebe que você não tem mais amigo, né? Você percebe que ninguém quer falar contigo. Você vê as pessoas inventando um monte de situação a seu respeito, né? E é muito ruim mesmo, ameaça, enfim, é bem complicado.